Assassin's Creed, uma série de jogos incríveis. Às vezes não tanto, mas no geral incríveis. Vou falar um pouco de cada jogo, um pouquinho dos seus protagonistas, o que eu achei de cada um, porque a Ubisoft acaba, ganhando uma fama tão ruim, e claro, no final vou falar os meus preferidos. Então vão comigo nessa jornada pelo tempo. Salve pessoas, aqui é o Anderson Barbudo, que gosta de animes, games, séries, filmes, RPG e tudo que faz aquela nerdice que a gente tanto gosta. Hoje vamos de Assassin's Creed, falar de Altair, até Naoe e Yasuki, os últimos protagonistas que saíram da série, falar dos pontos fortes e pontos ruins, falar, claro, dos que eu gostei tanto e como que o jogo foi mudando de estilo no decorrer do tempo. Então, prepara o seu salto da fé e vamos comigo. Mas antes de falar dos jogos, por si só, vou falar um pouquinho, assim, brevemente do que se trata a saga inteira, tá? A saga inteira tem a Ordem dos Assassinos, que eles lutam para tentar manter a liberdade individual e o livre-arbítrio contra um grupo chamado de Templários. No início, quando vai voltar às origens, vai ver que os nomes vão mudando, mas o básico, quando vocês vão pegar, é Assassinos versus Templários. E os Templários querem manter uma espécie de ordem e controle, tá, sobre o mundo. Só que não é só uma visão política das coisas. Também vai cair um pouco para a ficção científica. Esses dois grupos descobrem que teve uma civilização que existiu antes da nossa, que eram os Isu, ou a primeira civilização. E eles tinham uma tecnologia muito avançada que para a galera, mais antiga seria como se fosse magia. E quem controla essa tecnologia pode controlar os eventos mundiais, pode interferir em decisões e assim tomar o controle da política como um todo, tá bom? Eu tô dando uma olhadinha aqui pro lado de vez em quando, porque eu tenho cola, porque é muita informação, tá? E aí qual é a base do jogo? No começo, a base do jogo funciona assim. Imagina esse mundo, onde tem essa tecnologia escondida pelos lugares. A Ordem dos Templários continua existindo até hoje, e os assassinos também, só que eles não sabem onde estão as coisas escondidas, enterradas aí pelo mundo e pela história. Então, a Animus, a Abstergo, cria o Animus. A Abstergo é uma empresa fictícia dentro desse mundo. Eles criam uma tecnologia chamada Animus, que eles vendem para a população dizendo que você quer ver uma aventura incrível, como se fosse uma realidade virtual, você vai entrar nessa máquina, essa máquina vai fazer uma leitura dos seus códigos genéticos, e no seu código genético vai estar a memória de todos os seus ancestrais. Porque, o seu tataravô não foi passando essa genética para frente, essa máquina vai ativar a genética que está em você e você vai poder viver, como se fosse viver vidas dos seus ancestrais através dessa máquina. Então, por exemplo, seu ancestral foi um soldado na Idade Média, você vai conseguir viver o que ele viveu lá dentro desse maquinário pela visão dele, vivendo os eventos, as memórias dele. E eles vendem isso para o grande público. Só que tudo isso é um jeito que os Templários criaram para ir ativando memórias, tanto de pessoas que são descendentes da Ordem dos Assassinos e não sabem, para descobrir aonde estão artefatos perdidos, onde tem coisas que eles vão achar que é Atlântida, onde tem o fruto proibido lá de Adão e Eva. Então eles vão usando essas pessoas para encontrar essas memórias, sem essas pessoas saberem. E aí o grupo de assassinos vai entrar em contato com essas pessoas para dizer, olha, vocês estão sendo manipulados, vocês estão sendo usados, e assim vai começar toda essa saga que tem uma história muito interessante. Alguns esquecem um pouco isso, mas isso é um grande, resumo de tudo isso. Sobre os Izu, eles não são alienígenas, eles são uma raça que realmente tipo humanos, só que tipo humanos melhorados, um pouco maiores, acho que daí que teriam também lendas de gigantes e dos outros deuses, seria o povo que veio antes da gente, e eles vão deixar de existir devido a alguma catástrofe com tempestades solares. E aí os artefatos deles ficaram e esses grupos começam a procurar eles, que são tecnologias muito avançadas, tá? É uma brisa um pouco, mas eu gosto muito dessa brisa que entra história e ficção científica. Para quem gosta de história, o Clóvis aqui embaixo. Para quem gosta de história, os jogos do Assassin's Creed, eles têm uns mapas históricos incríveis, você encontra figuras históricas diversas vezes, então para quem curte história por si só, já se torna um jogo muito interessante, tá? Também vai ter jogos muito focados em stealth, que é aquela coisa da furtividade, você não ser pego, e depois vai ter um momento que vai migrar para esses jogos estilo RPG, onde você tem
talentos, e você vai subindo de nível, aí vai do gosto de todo mundo. Eu gosto dos dois estilos, eu gosto muito da série por causa da história por si só. Agora eu vou falar dos jogos, mas eu não vou falar na ordem, eu vou falar na ordem que saiu, tá? Que aí ele foi lançado de uma maneira que vai ter coisa, por exemplo, que vai ser o passado, depois eu vou voltar. Então eu vou falar na ordem que foi lançados os jogos, tá? Até onde vai mudando as mecânicas nesse processo. Então o primeiro jogo vai ser Assassin's Creed, né? Sem título, sem nada, só isso. Assassin's Creed. O principal chama Altair in Bilad Ahad, né? Ele vai estar na Terceira Cruzada, lá na Idade Média. O jogo é extremamente repetitivo, o mapa não é tão incrível assim, mas é um jogo lá do PlayStation 1, né? Não dá pra exigir tanto, então ele já traz coisas como a lâmina oculta que eles têm aqui na mão, que sai, que eles matam a pessoinha rapidão. Vai ter o salto da fé, que eles estão, mano, muito alto, eles pulam uns bagulho de feno, que é impossível, mas né, é o salto da fé, que é muito legal na que você vê no jogo. Então ele vai trazer também, vai explicar um pouquinho do que é essa ordem, vai falar sobre o credo dos assassinos, que é a liberdade e que você, né, tem que ser livre para fazer as coisas e pagar pelos seus atos também. Então ele vai implantar esse começo. O Altair vai ser tipo esse primeiro personagem, né, muito lembrado aí em outros jogos depois. Aí veio Assassin's Creed 2 com ele, Ezio Auditore de Firenze, que é um dos personagens mais legais que tem. Eu acho que ele tem uma história muito boa, um carisma muito bom, e ele se passa na Renascença italiana. Os mapas aí já ficam incríveis no 2, mesmo, né, tendo gráficos antigos. Agora você vai pegar uma versão remake e tal, mas os gráficos já estão muito bonitos, os mapas estão incríveis, a cidade é gigantesca, o jogo já dá um salto do primeiro para o segundo, assim, em termos de qualidade incrível, a jogabilidade, tudo, né? Então a gente vai ter Ezio, que vai sair de um playboy vingativo a se tornar um dos grandes mestres da Ordem dos Assassinos. E aí vai ser um combo, né? Que sai Assassin's Creed 2, Assassin's Creed A Irmandade, né? Que é Brotherhood, e Assassin's Creed Revelation, é a trilogia de Ezio. Ele começa jovem no Assassin's Creed 2, ele já está mais experiente na Irmandade, e um mestre, né? Um dos mestres da Ordem no Brotherhood, um dos personagens mais legais para mim, tá? O jogo pode não ser o melhor da série, mas o personagem eu acho ele muito bom. Nessa saga do Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelation, temos o Desmond. O Desmond é a pessoa que está no presente revivendo as visões do Ezio. E era bem legal, assim, pelo menos para mim, que você ficava vendo, dava mais corpo para a história. Mas grande parte do público queria só ação histórica. Esse vai ser um dos motivos que essa parte do futuro, revivendo as memórias e fazendo os flashbacks, né, tipo, voltando para o presente, vendo o que está acontecendo, depois voltando para o passado para reviver as memórias, vão acabar sendo meio que retiradas dos jogos porque o público não quer. O público quer só a parte histórica. E eu achei uma pena, achei que as duas tramas ali ficavam bem legais. Ali tem até um rolê uma vez que Desmond, ele faz toda uma parte, você joga com ele no presente e ele vem pro Brasil. É um Brasil bem engraçado, mas é Brasil, numa luta de UFC e tal. É bem interessante essa parte. Mas infelizmente, né, isso daí vai sendo retirado. Mas a trilogia do Ezio é muito boa, tem uma história muito legal, um personagem muito incrível. Aparece Leonardo da Vinci falando Buongiorno. Era muito simpático, né? Em vários Assassin's Creed aparecem aí figuras históricas. Você pode abrir a fichinha dele. Outra coisa muito legal da série é que você, por exemplo, esse personagem, você abre a ficha lá, ele conta a historinha do personagem histórico, prédios importantes, você abre a historinha, vai ter lá também, aparece uma obra de arte, aparece a ficha da historinha. Então, para quem quer aprender um pouquinho junto com o jogo ensina bastante. Bem interessante isso, eu acho muito legal. Aí vamos vir a era Kenway, esse é o nome. Em Assassin's Creed 3, você vai estar jogando com Connor, mas Connor Kenway. Só que ele é meio indígena, então o seu nome indígena, esse nome eu vou ler totalmente aqui, tá? É Raton Nhaké, Tom. É o nome indígena dele, mas também chamado de Connor Kenway, porque o pai dele é um branco invasor. Essa história se passa ali na luta da independência americana. Ele tem um mapa também muito legal, um jogo bem divertido. Já não acho o Connor tão carismático, acho ele meio chatão, meio reclamando demais assim, mas o jogo é muito divertido também. Você tem toda aí a
a história que vai acontecer com a família dele, e nessa era Kenway vamos ter uma leve baguncinha aí de cronologia, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, porque ela fica confusa. Mas no jogo do Connor, em Assassin's Creed 3, introduzem o sistema de navegação, né, de barcos, que vai ser introduzido com... Nossa, é incrível como fica em Assassin's Creed Black Flag, que é o 4, o sistema de barcos piratas, navegação nasce no 3, mas vai ser melhor desenvolvido no Black Flag, que é um jogo incrível. O jogo é tão bom que eu acho que eu joguei tanto ele que assim, eu ficava mais tempo atacando um navio aleatório do que fazendo modo história. Nesse jogo nós temos o Edward Kenway. Lembra? Connor Kenway, Edward Kenway, mas vou explicar a ordem aí porque é confuso, porque Edward Kenway, como se passa na pirataria, ele se passa antes. O Assassin's Black Flag 4 se passa antes do 3. Já começaram a perceber, né? Para onde vamos aqui, a linha do tempo da loucura, tá? Então, Edward Kenway é avô do Connor Kenway. E vai ter o pai do Connor aqui no meio, que vai ter um jogo também. Mas vamos segurar a emoção. Vamos falar aqui do Black Flag. Então, assim, o jogo é muito bom. O Edward Kenway começa como um pirata, egoísta e tal, para virar um grande herói. Aqui já começa a ter já a diminuição das memórias nessa ligação futuro e passado, mas o gancho é esse, toda a história gira em torno desses artefatos, lutar contra os templários, né, esse gancho continua. Então Edward Kenway, ele é um protagonista muito carismático também, mas o jogo, ele é incrível pelos barcos piratas, pelo você atacar os barcos dos outros, é muito legal, muito, muito legal. Eu não preciso nem dizer que ele vai estar no meu top 3 de, né, melhores Assassin's Creed que teve. E aqui na continuação, vamos falar de um Assassin's Creed que é esquecido no rolê, né? Que é o Assassin's Creed Rogue, que muita gente esquece dele, porque ele é bem esquecível, tá? E você joga com um templário, que eu acho que é o único que você joga com templário. Ele é um ex-assassino que vira templário, e nesse Rogue nós teremos o pai do Connor, que é o... Ah não, desculpa, não é o pai do Connor. O pai do Connor, ele está lá, mas está só como um figurante. Ele é o líder dos templários, é o Haytham Kenway. Então perceba aqui, Edward Kenway, Black Flag 4, ele é pai do Haytham Kenway, que é, né, que está no Rogue, que seria Assassin's Creed 5, que é Haytham Kenway é pai de Connor Kenway, que está no 3. 4, 5, 3. Viu a bagunça aqui para você entender essa cronologia? Então, só para vocês entenderem essa zona aí que foi feita. Mas é essa ordem. Edward Kenway é pai de Haytham Kenway, que está no Rogue como chefe dos Templários, que é pai do Connor Kenway, que é protagonista do terceiro. Tá? Mas o Rogue, ele é muito esquecível, assim, tipo, vou te falar do fundo do meu coração aqui, eu vou até ler tudo porque eu não lembro nada do que eu joguei, terminei o Rogue e minha memória foi assim, dane-se. Ele se passa na Guerra dos 7 Anos, né? Em Nova York, ele tá em Nova York e ele vai estar ali, também vai ter muita questão com o barco, né? Essas coisas todas. Mas assim, o Rogue, ele é bem esquecível, assim, olha, não me faz falta nenhuma. Você fala, ah, não quero jogar. Olha, não vai fazer falta, tá? Sem contar essa bagunça da família aí. E vamos agora ao momento ali, na linha histórica, chegando à modernidade, né? Porque vamos ter Assassin's Creed Unity, que vai se passar durante a Revolução Francesa, com seu protagonista chamado Arno. Tô jogando ele agora, foi um dos poucos que eu não tinha jogado, peguei ele para jogar agora. Foi por causa desse jogo que eu falei, vou falar de Assassin's Creed, um jogo muito legal. E só que assim, o mapa da França é incrível. Toda vez eu tenho que repetir, os mapas de Assassin's Creed são maravilhosos. Se você gosta de história, passei pelos mapas, eles são incríveis. O mapa é tão incrível que quando teve lá o acidente teve um incêndio na Catedral de Notre Dame na França, foi o mapa do Assassin's Creed que eles fizeram lá detalhado, que entregaram lá pro governo francês lá e tal, para ajudar a fazer reforma, de tão detalhado que é aquele mapa. Os mapas são incríveis, tá? Então, história de Arno. Arno tem um romance com uma templária, esqueci o nome da menina, também irrelevante. Esse romancezinho é meio chato ali e tal, mas o jogo é bem divertido. Tô ainda no meio dele, tem uma história bem legal, aparece Napoleão, aparece Marquês de Sade. Então, assim, tem uns personagens bem interessantes. Napoleão te ajuda ali. Napoleão ainda não é o imperador, porque tá no começo da Revolução Francesa, né?
mas ele já está tentando ali, né, trilhar seus caminhos. Então parece Napoleão, é bem legal a parte dele. O parkour. O que é parkour? Aqui para vocês jovens. Quando lançaram Assassin's Creed, estava na moda do parkour, que era uma galera que escalava tudo, pulava, rodava, fazia várias paradas muito loucas aí. Depois vocês procurem aí no YouTube parkour. Tem o parkour de Taubaté também, que é muito engraçado, mas é outro meme antigo. Então era uma moda muito grande, então toda a movimentação de Assassin's Creed é muito apegada ao parkour. Você correr por telhados, pular de uma janela para outra, tem uma movimentação muito legal. O Arno tem um movimento de parkour muito mais bonito, assim, dá uns giros mais legais e tal. Mas, e aí vemos o Ubisoft, né, que para quem joga há muitos anos e já tem um apelido de Bugsoft, que assim, quando saiu Assassin's Creed Unity, eu não joguei porque ele estava totalmente bugado. Cheio de erro, travando, você subia numa parede, travava. Aí eu fui pegar agora por causa do Game Pass, que está caríssimo, né? Vou falar isso aí depois. E mesmo agora jogando, o jogo tá fluindo bem melhor, mas teve uma hora que eu tive que desligar e começar o jogo de novo, porque eu fui subir numa parede e ele parou assim. E ficou parado. E nada fazia ele sair de lá, tive que desligar e ligar de novo. Então a Ubisoft faz mapas incríveis, mas às vezes falha aí no polimento. Então tem uns bugs muito esquisitos. Todo jogo pode ter bug, mas assim, às vezes a Ubisoft fica conhecido por esses bugs. Aí é um problema, né? Mas, um jogo muito legal. Um outro jogo que tem também é Assassin's Creed Syndicate. Se passa ali na Revolução Francesa, tem dois protagonistas, que é o Jacob e a Eve Fry, que são irmãos. Eles estão ali na Londres vitoriana, eles colocam um arpel lá para eles fazerem uma movimentação. O Syndicate é um jogo muito legal, você joga, parece Karl Marx, tem, né, fala da Revolução Industrial, mas ele também acaba sendo esquecido. Ele tem uma história que não te prende, os protagonistas não são tão legais assim. Um jogo muito bonito, você vê uns cenários bem legais de Londres, mais uma vez mapas maravilhosos, mas acaba não tendo também aquela força, né, de um Ezio, de um Edward Kenway, né? Então essa ideia do arpão também meio que foi deixada para lá depois. Ah, e uma coisa, no Assassin's Creed Unity, tentaram introduzir um multiplayer, que eu achava que poderia ser uma ideia legal. Como eu peguei agora, então você acaba não encontrando mais ninguém para jogar online, mas se eu não me engano, você pode jogar com seu amiguinho também. Seu amiguinho pode jogar junto com você, que é uma ideia interessante. Eu acho que poderia ter sido melhor explorada em alguns Assassin's Creed, principalmente no Syndicate, onde você tem dois personagens, daria para ter duas pessoas jogando ali facinho, e já dentro do modo história, né? Porque você tem o irmão e a irmã, cada um com as suas cenas, então daria para jogar os dois juntos de forma bem fluida, né? Porque eles vão continuar com o multiplayer, não faço ideia. Vamos agora ao momento que surge o grande debate porque Assassin's Creed virou RPG, né? Com os elementos de subir de nível, talentos e essas paradas todas, inimigos com barrinhas de vidas maiores, né? Para você ter que subir de nível para poder matar aqueles inimigos. Eu particularmente não ligo, eu gosto dos jogos, eu jogo tanto o modo clássico que tem, você compra uma outra coisinha pro personagem, quanto do modo de talento que abre 500 mil talentos, mas tem gente que não gosta. E aí onde vai surgir esse modo? Vai surgir em Assassin's Creed, é o Origins, com Bayek, Egito Antigo. Não preciso nem falar desse mapa, né? Muito deserto, mas as pirâmides, que coisa linda as pirâmides. As cidades egípcias também, mas as pirâmides são maravilhosas. Surge Bayek. Esse é o jogo que vai contar, é Egito Antigo, então vai ser bem antes de todos os outros. E ele vai contar a origem dos ocultos. Ocultos é o primeiro nome do grupo dos assassinos. Tanto que o nome dos templários não é templários, é os anciões. Então vai mostrar a origem da onde vem ali. E um personagem histórico muito legal no Origins é Cleópatra. Cleópatra aparece outros também, mas Cleópatra é mais legal. Cleópatra é a personagem mais da hora que tem. Então, assim, vai ter uma história muito apegada ali à história emocional do Bayek. Ele vai estar ligado diretamente com a criação dos ocultos, né? Essa luta toda. Então é um jogo bem interessante. Não acho o Bayek tão carismático, mas eu acho o jogo muito legal. Né, o mapa maravilhoso, lindo, para quem gosta de Egito. Então, nossa, é um passeio maravilhoso, assim. E aí, na sequência dele, vem o Odyssey, né? Odisseia, que é com a Cassandra e o Alexios. A Cassandra é ateniense, o Alexios é espartano. Também dois personagens, vai contar a historinha, não muda muito. Te deram dois personagens pra você poder ter um menino e um menino para jogar, as histórias vão basicamente quase pro mesmo lugar.
Mas assim, também tem um mapa gigantesco, a Grécia Antiga fica maravilhosa de linda, assim, e o Odyssey também tem aquele momento ali que ele e o Bayek, né, o do Egito, tá aqui, vai vir esse, depois vai ser logo seguidinha, vem o Odisseia, mapa gigantesco, história muito legal, você acaba, tipo, tem umas brisas lá com Atlantis e tal, que é muito legal. Se você gosta das brisas, gosta de viagem, muito bom. E é um jogo, assim, também gigantesco, assim, missão secundária por uma vida. São jogos aí que se você for ficar rodando e jogando tudo, você faz mais de 130 horas fácil. Também de RPG, você sobe de nível, compra talento, melhora a arma e todo esse processo. Mas é muito divertido. Vamos vir depois nessa mesma sequência aí de trilogia, e um muito perto do outro, assim, acho que tem de um ano pro outro, assim, os jogos. Vai vir Assassin's Creed Valhalla, que se passa nas invasões vikings à Europa. E aí você vê que a cronologia tá toda doida, porque, ó, Altair se passa na Idade Média. Aí na sequência vem Ezio, que se passa ali na Renascença. Aí beleza, vem Connor na Independência Americana. O vô do Connor já estaria aqui, tá? Que é a Era das Piratarias. E aí na sequência vem Revolução Francesa, Revolução Industrial, pula lá para o Egito Antigo, Grécia, aí salta de novo para a Idade Média com o Valhalla. Então assim, se você gosta de história, você acompanha essa linha do tempo. Se você não gosta, só joga, só vai. Porque o Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, ele já se passa, em termos de tempo, entre o primeiro Assassin's Creed e o segundo Assassin's Creed. O Valhalla estaria aqui, entendeu? Então já fica uma linha do tempo, uma bagunça. Tá? Mas aí, se você gosta de história, você vai conseguir se localizar aí no tempo. O personagem principal do Valhalla é o Eivor. Você pode ser o Eivor ou a Eivor, né? Colocaram aí. Aí realmente é o mesmo personagem, só muda a skin. Tanto que dependendo das escolhas, você vai ter interações que vão ser héteros, interações que vão ser gays, lésbicas, porque o mesmo personagem da mesma história só muda a skin se você quer ser menino ou menina. Só isso. Nele até volta um pouco mais, nele no Odisseia até volta um pouco mais falar do presente, mas também não é irrelevante, os caras meio que cagam pra isso. Os barcos do Valhalla também são muito legais, tem muito, né, ataques piratas ali dentro do... mas em rios, né, não no oceano. Mapa gigantesco. Você corre por uma Inglaterra inteira, você volta na parte nórdica, o mapa é gigante. Esse jogo eu fiz umas 170 horas aí, só fazendo ali coisas aleatórias, buscando barril, salvando a criancinha. Assim, dá pra você jogar muito tempo. Se você gosta de... Que aí que vem a grande questão. Os jogos clássicos, que não são de RPG, que tem uma historinha mesmo, tal, que você não mexe tanto no personagem, ele é grande. Ele tem uma história longa, tem missões secundárias, mas ele não é tão grande. Os jogos ditos de RPG, eles são enormes. Você vai jogar mais de 100 horas fácil, se você quiser fazer tudo nele, entendeu? Mas, nessa sequência dos RPGs, vem o Valhalla, né, como eu disse aí. Então vem Origins, Odyssey e Valhalla, essa trilogia. E aí vamos, logo depois do Valhalla sai o Mirage, o personagem principal chamado Basim. Basim aparece no Valhalla como um personagem que está um NPC, né? Um personagem que está ali para você conversar com ele. Ele é da Ordem dos Assassinos, ele tem sua origem árabe, porque a palavra assassino tem uma origem árabe, né? Vem de toda uma ordem lá que acreditava em lutar pela fé, por isso a gente vai traduzindo essa palavra de forma errada. E aí o Basim aparece no Valhalla, você não joga com ele, tem lá ele e um aluno dele. No Mirage, a história do Basim. Achei o Basim muito carismático, acho a história do Basim muito legal. Se passa só em Bagdá, não tem, que já é um mapa grande, mas não tem, né, não é um país quase inteiro, né, é uma cidade. Mapas incríveis, a história é bem legal. Gostei muito do Mirage. Obviamente foi tacada ali só para ganhar mais dinheiro, a história não se conecta meio que com nada, conta só a história do Basim, e um pouquinho ali que se conecta ali na história geral, mas se você tirar o Mirage, não vai mudar em nada a cronologia da história, ele só é legal, bem legal. E o último que saiu é Assassin's Creed Shadows, que se passa no Japão feudal, né, o Japão dos samurais, que sim, a grande base dos fãs queriam muito, porque Assassin's Creed nada mais é que você é um ninja, né? Então o pessoal queria muito jogar com um ninja no Japão,
que eu acho meio redundante. Mas o jogo é lindo, 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 porque já tá com a tecnologia e tal. Os personagens, os bonecos, né, as pessoas, você não nota tanta diferença comparado com o Mirage, né? Mas assim, os cenários eu achei maravilhosos, tem mudança de estação. O jogo é muito. Não terminei ainda, preciso terminar. Joguei só 60 horas, só 60 horas fazendo um monte de missão aleatória. Ele introduz uma coisa também que eu achei muito legal, que são dois personagens. É a Naoe, se você quiser jogar de forma stealth, né, furtiva, ninja, ela escala mais rápido, ela tem cordinha para subir, ela faz pouco barulho, é um jogo, né, mais estratégico. Ou se você quiser a quebradeira, espancar tudo e sair chutando portas, você joga com o Yasuki, que é um homem negro que existiu, ele foi um samurai, aí tem toda a história dele aí para você ler. Ele vira um samurai de forma, né, honorária, vai lutar em nome de um grande senhor de guerra que tem lá. Ele não é querido por todo mundo, ele não é bem aceito por todo mundo, ele se destaca demais, né, ele é o único negro ali. Só que tem toda a parte histórica, novamente, que é muito interessante, se vocês forem lendo vai ser bem legal. E eu acho que assim, é arrebentando porta, você escala quase nada, sua furtividade é pra pancadaria. Você quer jogar, eu gosto de jogar uma modo pancadaria, Yasuki. Só que o jogo te obriga, às vezes, a ter missão que é do Yasuki e tem missão que é da Naoe, porque os dois têm histórias diferentes. A história da Naoe eu acho mais legal, né? Tem mais profundidade. O Yasuki é vingança. Entendeu? Mas é um jogo bem legal. Não terminei ainda, pretendo terminar nessas férias, né? Porque ainda dou aula. Então, quando der as férias, eu pretendo terminá-lo. Pegar ele ali na Ubisoft Plus Play, o stream lá da Ubisoft, e jogar ele, né? Mas assim, achei muito bonito. E pra quem gosta de Japão, os fãs de anime afins aí, o jogo é lindo, cenários realistas, maravilhoso nesse ponto. Não tenho o que debater sobre isso. Vamos agora à minha opinião geral sobre os jogos. Gosto muito da série, a série é muito legal, mas sai muitos jogos seguidos, então a Ubisoft não consegue dar a mesma qualidade para todos. Então tem jogos, o Shadow saiu cheio de bugs no começo, melhoram depois. Eu acho que eles poderiam sim diminuir essa frequência para polir melhor o jogo, pensar numa história mais profunda, porque tem jogos, tem momentos que o jogo, assim, se você for ficar fazendo missão secundária, são muito repetidas em alguns jogos. Tem coisas que você, tipo, vê que você tá vendo o mesmo jogo, só que em uma outra cidade, entendeu? Então, assim, para quem gosta da série, legal, tal, mas, por exemplo, para quem gosta de analisar os jogos por jogos, tem hora que fica repetitivo. Eles poderiam parar de lançar tanto jogo, diminuir, por exemplo, um pouco essa frequência, para polir mais o jogo, fazer ele mais bonito, com menos bug, dar uma profundidade na história, interligar menos as histórias, interligar mais as histórias, porque essa saga tá se perdendo um pouco aí, e até mesmo decidir como eles vão fazer aí. Vai ser modo stealth, que nem os clássicos, vai ser um modo RPG. O modo stealth, ele tinha uma história mais legal, tal, mas o modo RPG te dá um mundo mais aberto. Eu acho que tem que tentar chegar no meio termo, porque eu acho que os dois modos são interessantes. Ou intercalar, lançam um stealth, ou já que eles querem lançar tantos juntos, lançam um stealth e um RPG. Claro, eu não falei dos jogos que tem de plataforma do Assassin's Creed, porque eu não joguei. Tem uns jogos tipo Rússia, Índia. Vou pegar para jogar depois, até se achar legal, até volto aí e falo rapidinho sobre eles, ver se eles se encaixam na história, mas esse eu não comentei. Comentei só os jogos principais da saga. Tudo bem que o Rogue, meu Deus do céu, como ele é esquecido no rolê. Mas tudo bem, né? Mas vamos lá. O ponto, né? Todos os bugs, mas o ponto alto do jogo. Eu gosto muito dos cenários, eu acho cenários maravilhosos, da opção de história, como eu fico feliz com esses cenários. Tem personagens muito carismáticos. O Ezio, o Edward, o Bayek, que a galera gosta muito, não simpatizo tanto com o Bayek, eu achei meio chatão também. O Arno, achei ele simpático, gostei do Arno, achei legal. O Eivor, acho o Eivor também muito simpático. Acho também que dá pra fazer, eles estão aí priorizando alguns nomes, por exemplo, um Assassin's Creed na história do Brasil ia ser incrível ali, principalmente em algumas fases aí, meus palpites, tá? Dá uns palpites aqui aleatórios. Fazer ele durante as lutas por escravidão, né? Pegar o grupo da Ordem dos Assassinos tentando acabar com a escravidão, passar pela Guerra do Paraguai e o fim da nossa monarquia, daria para fazer uma trilogia inteira incrível, incrível na nossa história aí, o que tem de intriga e manipulação e traição e gente sendo morta e tal, ia ser incrível essa trilogia. Obviamente também gostaria de ver um futuro Assassin's Creed na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria.
Acho que seria sensacional o nível de intriga e combate dentro desses, né, arcos aqui. Essa parte do que eu imaginaria nem tá no roteiro, tá? Eu comecei a falar agora de felicidade, tá? De falar sobre isso. E aí, pontos fracos, repetição, Bugsoft é uma piada recorrente, mas no geral eu devo dizer, eu gosto muito da série. Mas é que eu sou professor de história e me pega na parte, né, pessoal aí. E agora vamos ao ponto do meu ranking, né? Quais são meus 3 favoritos. Não tô dizendo que são os 3 melhores, não tô dizendo nada, são os 3 que eu gosto, tá? Em terceiro lugar, Assassin's Creed Valhalla. Eu gosto muito de mitologia nórdica, então, assim, o mapa é maravilhoso, os combates, assim, eu acho muito legal. A história do Eivor eu acho bem legal. Assim, tem conexão zero com a história geral do jogo, sabe? Tipo, Assassinos versus Templários é um pano de fundo. A história do Eivor é legal pela história do Eivor. Gosto muito do Valhalla. É um jogo que eu curti demais. Em segundo lugar, até hoje, né? Tô atualizando aqui minha listinha. Toda a trilogia dos Assassin's Creed do Ezio. Vou roubar aqui, né? São 3 jogos, mas é que eles contam a mesma história, né? O Ezio é o meu protagonista favorito. O Ezio, buongiorno. Eu achava ele muito feliz. Apesar de tudo, apesar dos seus momentos, ele sabia chegar um momento ali no primeiro, no segundo ele tá mais sério, no terceiro é uma sabedoria, mas assim, eu acho, deixa eu ver se eu esqueci até de colocar alguma coisa aqui, não, eu acho Assassin's Creed 2, essa trilogia com Brotherhood e Revelation, eu acho que te traz a sensação inteira de Assassin's Creed, assim, acho sensacional. E, em primeiro lugar, que vai combinar de muita gente aí que for querer dar palpite, é Assassin's Creed Black Flag, que é o 4. É o 4. Black Flag com o Edward Kenway. É pela história? Não, é por navio pirata. É pra tacar balaço de canhão nos outros. Muito divertido. Tanto que foi com a mecânica desse jogo, do Black Flag, que a Ubisoft tentou fazer um jogo chamado Skull Bones, não lembro. Ninguém liga, esse jogo flopou. Que era para ser um jogo multiplayer de combate naval, que poderia ter sido incrível se tivesse pegado o jeito que estava no Black Flag e feito um multiplayer. Mas não, a Bugsoft foi lá e cagou em cima desse jogo. Nem testei. Você olha os trailers lá, você vai ver os gameplay, tudo um jogo chato, pouca coisa para fazer, sua movimentação em terra horrível, aí você vai pro barco, o barco é o péssimo. Quer jogar jogo de navio? Black Flag, maravilhoso. Recomendo, lindo, ó, coisa linda. Mas é isso, pessoal, agradeço vocês terem chegado até aqui. Fala aí, vocês gostam de Assassin's Creed? Qual é o favorito de vocês? Qual é o seu protagonista mais legal? Por que você gosta de Assassin's Creed? Ou porque você odeia Assassin's Creed? Tem gente que odeia, né? Tem gente que odeia tudo. Eu odeio beterraba. Então, assim, agradeço muito ter chegado aqui. Deixa aquele like, compartilha, comenta, espalha pra todo mundo, me ajuda, por favor, espalhar isso aqui, ajuda o velho, não tenho tantos anos assim, mas agradeço muito aí quem assistiu, quem tá me dando aquele apoio, tá bom? Beijo, até o próximo. Nossos inimigos vigiam de perto estas águas, capitão. Fogo! Diminui o vento! Instale as velas! Navio de guerra a caminho, capitão. No aguardo de ordens! Estão atirando morteiros, capitão. Fogo! Com cuidado, capitão. Fogo! O fogo deles é alto, mantém distância. Fogo! Fogo! Ele é vulnerável ali, capitão. Fogo! Pronto para atirar, senhor. Fogo! Eles estão expostos. Dispara, fogo! Senhor. Pronto para atirar, senhor. Pisar, cápias e velar. Vamos parar de navio, Kevin. Soltar cada centímetro de vela. Fogo! Ainda resistimos, mas recebemos dano. Ao teu sinal, capitão! Fogo! Olha, capitão! Acerta o disparo, vem ali!